Que a maravilhosa graça de Cristo seja sobre todos nós nesta noite, em nome de Cristo Jesus. Eu peço que os irmãos já abram suas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Se vocês não souberem onde ele se encontra, é só abrir Mateus, voltarem algumas páginas, como foi dito ontem. Malaquias, no capítulo 2. Capítulo 2. Versículos de 1 a 9. Malaquias, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição, e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Até aqui a leitura inerrante da palavra do nosso Deus. Oremos mais uma vez. Bendito Deus, nós estamos diante do Senhor, ó Pai, como igreja do Senhor, e nós aqui queremos manifestar, Senhor, a nossa carência em ouvir a Tua voz. Desde a queda do primeiro casal lá no Éden, a humanidade tem se levantado sob gemidos, dores constantes, tentativas de ocupar o vazio que foi deixado na nossa alma pela falta do nosso relacionamento contigo. E cá estamos, ó Pai, tentando manifestar aqui de todo o nosso coração, Pai, a nossa insatisfação em não estar numa comunhão plena contigo. Porém, o nosso coração também se alegra, porque graças aos méritos de Cristo, nós podemos ser aliviados da nossa dor, da nossa separação com o Senhor, e almejarmos, desejarmos, vislumbrarmos aquele grande dia em que a nossa comunhão será perene, perfeita, sem mais o aparecimento do pecado estragando a nossa comunhão contigo. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor, desejosos, Senhor, assim como Adão e Eva desejavam ouvir a Tua voz por entre as árvores do jardim antes do pecado. Nós estamos, Senhor, desejosos em ouvir a Tua voz, falando ao nosso coração, trazendo vida à nossa alma, transformando o nosso ser e o nosso caráter, para que sejamos cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa a Tua igreja, Pai, trazendo iluminação do Teu Santo Espírito. Abençoa o Teu servo para que ele exponha de forma fidedigna, fiel, aquilo que o Senhor já tem colocado no coração dele por meio da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, este é um texto difícil. O texto de Malaquias é uma repreensão, uma exortação dura,
E como nós temos aí ouvido a série a respeito deste profeta, nós temos visto que ele tem sido muito intenso nas suas palavras, porque o problema que ele estava visualizando era um problema intenso. Mas antes de começarmos a falar sobre o texto em questão que nós acabamos de ler, nós precisamos entender qual é o ensino do texto e no que ele se aplica para nós. Porque vejamos, esse texto ele é um texto inspirado pelo Espírito Santo, mas é um texto que tem 2.450 anos, mais ou menos isso. É um texto em que as pessoas não tinham a tecnologia que nós temos, não tinham a cultura que nós temos, não falavam a língua que nós conhecemos. Contudo, por ser um texto inspirado, nós veremos que os dilemas que as pessoas do passado passaram, então, são os mesmos dilemas que nós passamos nos nossos dias. Com uma roupagem diferente, é claro, mas são os mesmos problemas que eles tiveram no passado. E a grande pergunta que nós podemos fazer nessa noite, tentando transpor o ensino de 2.450 anos atrás para os nossos dias é: quem são os sacerdotes nos nossos dias? Talvez essa pergunta esteja no teu coração, porque veja, nós estamos falando de uma acusação, de uma exortação contra os sacerdotes. Mas como aplicar um texto num contexto em que não existem mais sacrifícios, não existe mais o templo, não existe mais o altar, a religião judaica foi destruída? Como aplicar um texto em que fala de sacrifícios contínuos, tanto o sacrifício da manhã quanto o sacrifício do entardecer, para um povo que entende que um grande sacrifício já foi feito por nós, um sacrifício perfeito que substituiu todos os outros sacrifícios, um sacrifício perfeito que fez com que todo esse sistema sacrificial e cerimonial fosse abolido pelo próprio Deus, chegando a conta ali no ano 70 depois de Cristo, com a queda do templo e com a derrotada de todos os judeus e principalmente da destruição do templo do Senhor. Como aplicar esse texto? E nós precisamos agora costurar a nossa consciência com o que o texto está dizendo. Eu quero mostrar para vocês que o texto está falando de todos nós. Mas, Guilherme, eu não sou um sacerdote, eu não sacrifico, eu não tenho um altar lá para queimar um bezerro, para queimar cordeiros, eu não faço nada disso. Mas o texto se aplica a todos nós. E a pessoa que começa a descortinar esse texto é o próprio apóstolo Pedro. Na sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9, ele diz o seguinte a respeito da igreja do Senhor: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o que Pedro está dizendo é que nós somos este povo chamado de sacerdotes. Você não precisa mais sacrificar, porque o sacrifício já foi feito. Um outro autor, um outro apóstolo que traz essa ligação do sistema sacerdotal, dos sacerdotes, do ofício sacerdotal para os nossos dias, como igreja do Senhor, é o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo une tanto a ideia do sacerdote, quanto a ideia do sacrifício na mesma pessoa. Eu sou o sacerdote, e por obrigação, Paulo, ele está trazendo uma exortação, dizendo que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Os textos de Apocalipse capítulo 22, versículos 13 e 4, e Apocalipse capítulo 3, versículo 14, versículo 12, vai trazer essa alusão também de que Deus nos verá no futuro como sacerdotes do seu santuário. O sacerdote, no tempo quando foi instituído, 1000 anos antes dessa carta, por exemplo, quando foi instituído ali na época do profeta Moisés, o sacerdote ele carregava na sua roupagem uma mitra, que era um tecido que vinha sobre a cabeça, e uma coroa de ouro que tinha dito ali, santidade ao Senhor.
Pois nos textos de Apocalipse, capítulo 22 e capítulo 3, nós vemos o povo do Senhor dentro do santuário de Deus, como colunas do santuário de Deus, tendo nas suas frontes o nome do Senhor. Então, de todas as formas, o aspecto do ofício sacerdotal foi incorporado à igreja do Senhor. Então, eu quero dizer para vocês que, embora você esteja pensando que ser sacerdote aqui no capítulo 2 de Malaquias, e a aplicação do sacerdócio venha somente para os pastores e pregadores, eu quero lhes dizer que essa aplicação é para todo o corpo de Cristo que foi chamado, o corpo de Cristo que é eleito do Senhor, que foi chamado para ser um reino de sacerdotes, uma nação santa. Ninguém de nós temos escapatória diante dessa leitura. Então, olhando para o texto, o tema do sermão nessa noite é honrando o nome do Senhor. E algumas verdades nós veremos nesse texto, e essas verdades elas estão esboçadas em duas palavras. A primeira verdade está contida na palavra coração, e a segunda verdade está contida na palavra instrução. E a primeira verdade que nós podemos ver nesse texto encontra-se nos versículos 2 até o versículo 4, que diz que para que nós venhamos a honrar o nome do Senhor, nós devemos atentar para a seriedade do nosso coração diante de Deus. Nós devemos atentar para o comprometimento do nosso coração diante de Deus. Vejam que o versículo 14 do capítulo 1, ele nos mostra um conluio que existia entre o sacerdote e o ofertante. Veja o versículo 14. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos exércitos. Vejam a existência desse conluio entre os ofertantes, que queriam ofertar algo ao Senhor, mas eles pensavam assim, puxa, oferecer um cabrito gordinho é pesado demais. Oferecer um novilho cevado que eu poderia gastar no aniversário de 15 anos do meu filho é pesado demais. Quem sabe eu posso oferecer um cabritinho manco, ou aquele animal que foi deslacerado por uma fera, ou então aquela ovelha que está cega, porque na verdade Deus conhece o meu coração, Ele sabe que a intenção do meu coração é boa, porém as atitudes são terríveis. O problema é que não estava somente no adorador em apresentar algo inaceitável diante de Deus. Existia um conluio também com o sacerdote. O sacerdote olhava assim, vamos fazer um negócio aí, um bem bolado. A gente sacrifica esse aí, já vai morrer mesmo, né? Sacrifica ele, dá ali encurta a vida dele, que sacrifica ao Senhor, isso aí é contado como sacrifício, e nenhum dos sacerdotes vai questionar o tipo de sacrifício que está sendo apresentado diante do Senhor. E por conta desse conluio que existia entre o sacerdócio e os ofertantes, é que Deus traz então essa pesada palavra sobre os sacerdotes. O versículo 2 diz, se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos. A palavra propuser não é dizer assim para o coração, olha coração, aceita honrar o nome do Senhor. A palavra propuser aqui é a palavra instalação. É a palavra de colocar algo sobre o coração, de colocar algo significativo. Então, o que Deus está dizendo é que esses sacerdotes, eles não deveriam só falar ao coração, olha coração, honre mais ao Senhor. Não, eles deveriam instalar no coração deles o desejo de honrarem o nome do Senhor. No coração deles deveria ter esse desejo, deveria ter esse propósito, porque foi para isso que eles foram chamados como o povo de Levi, o povo separado, para trazer na sua fronte santidade a Yahvé, santidade ao Deus da aliança. Essa era a responsabilidade deles, esse é o motivo de vida deles. O povo de Levi, eles não tinham uma terra para eles. Tanto é que você já ouviu várias vezes que as 12 tribos de Israel, pois na verdade são 13, porque uma delas não tinha território, que é a tribo de Levi.
porque a herança deles era o próprio Senhor. O desejo da vida deles não era passar no concurso público do IBGE, mas era servir ao Senhor no templo, sacrificando ao Senhor, adorando ao Senhor, prestando culto ao Senhor, cuidando dos sacrifícios, cuidando dos louvores que eram entoados no templo do Senhor. Este era o trabalho desses sacerdotes, mas eles estavam tão preguiçosos, tão apáticos com o serviço do Senhor. Tanto é que eles tratam não somente o trabalho do Senhor como uma canseira, mas eles dizem que a própria mesa do Senhor, aonde eram depositados 12 pães, que era um sinal da bênção e da fartura de Deus sobre a terra de Israel, eles consideravam aquilo como desprezível. Um pão ruim de comer aquele, ficava uma semana ali na mesa, eles iam lá, não ficava embolorado que nem os nossos pães hoje em dia, eram pães bem protegidos, bem untados, mas eles achavam aquilo ali desprezível. E esse povo, esses sacerdotes, eles não estavam comprometidos com o Senhor, e eles passaram a negociar a verdade e a lei do Senhor por algo que era totalmente descartável e inaceitável, que era sacrificar animais inaceitáveis e defeituosos diante do Senhor. E tudo isso, meus irmãos, nós vemos que todo esse problema de parcialidade, de conluio com os adoradores, que na verdade queriam enganar, trazendo animais que não eram aceitáveis, começou lá no versículo 8. Eles estavam desviados da instrução, e no versículo 9 diz que as consequências de tudo isso é que eles estavam se tornando cada vez mais pessoas indignas, desprezíveis agora diante dos homens, porque eles estavam aplicando de forma parcial. Vejam, vamos fazer o seguinte: 2 pesos, 2 medidas. Se você me pagar um pouquinho aqui, eu aceito esse animal que já vai morrer mesmo depois de um tempo, mas se você não me pagar, eu vou querer aquele bem gordo, aquele bem farto, que vai custar os olhos da tua face. Então era esse tipo de corrupção que existia no sistema de adoração cerimonial lá em Israel. E o motivo de Deus amaldiçoar esse povo era por causa desse abandono. Agora vejam que Deus, ele fala aqui que ele vai amaldiçoar, e este povo já estava sendo amaldiçoado, eles já não estavam encontrando toda a bênção perene na terra de Israel. Nós estamos falando aqui de um povo que foi cercado veementemente por profecias bíblicas de que eles seriam restaurados. Quando nós falamos do profeta Malaquias, nós estamos falando também do tempo do Esdras, de Neemias, da época da reconstrução do templo. Aqui é pouco depois, porque o templo já existia neste momento aqui em que Malaquias escreveu essa profecia. Nós estamos falando de um povo que voltou da Babilônia, que viu a grande ação de Deus em sustentar um povo por 70 anos numa terra, e fazendo com que eles não perdessem a língua deles, não perdessem a religião deles, fez com que esse povo voltasse de quilômetros e quilômetros de distância da Babilônia para a sua terra, vendo todo esse milagre de Deus. E o que está acontecendo? Este povo está então apático. Não vê mais Deus como aquele que é fiel em manter a sua aliança. E por conta de todo este prenúncio, de toda essa corrupção, Deus resolve então amaldiçoá-los. E Deus diz que eles já estavam sob maldição. E agora vejo que a maldição, ela não tinha o propósito de destruir os levitas. Porque no texto diz aqui que Deus, ele resolveu amaldiçoar. Olha, eu já os tenho amaldiçoado, eu reprovarei a descendência, eu atirarei excremento, é uma palavra muito forte aqui, vocês serão levados, assim como os excrementos e todas as vísceras de um animal sacrificado é levado para fora da cidade de Israel, para fora da cidade de Jerusalém, para ser queimado do lado de fora, vocês também serão levados para fora, porque vocês têm quebrado a aliança, deturpando a voz do Senhor. E tudo isso que Deus está fazendo é para que, versículo 4, para que a minha aliança continue com Levi. É muito interessante essa expressão, porque mostra que Deus, ele é reativo sim contra o pecado, mas Deus não perde a paciência em continuar sustentando o seu povo.
Talvez você entenda que você está sob uma disciplina de Deus. Você entenda que está sendo apertado por Deus por conta de algum pecado que você não queira abandonar. Você tem se tornado resistente, tem segurado o teu pecado, e você vê que Deus está tratando você com disciplina, e você está entendendo, Deus, assim, eu tenho que abandoná-lo. E você pensa que Deus perdeu a paciência com você, que Deus irá abandoná-lo, mas aqui mostra que Deus tem um compromisso com a sua aliança. O propósito da disciplina sobre o povo de Deus, é fazer com que ele venha se converter e voltar ao caminho do Senhor. E de forma paciente, de forma amorosa, ele amaldiçoa, traz a disciplina, mas ele também é aquele Deus que restitui, que traz de volta, para que continuem adorando e tendo o nome do Senhor honrado na vida deles. Esse é o Deus da Bíblia. Agora veja que o versículo 13 é um versículo que chama atenção, porque ele fala de excrementos, lançar excremento na face dos homens. Nós não sabemos se isso de fato aconteceu. Embora anos mais tarde, depois sob o governo de Antíoco Epifânio, depois que Antíoco Epifânio sacrificou uma porca no altar, aquilo tenha sido como de uma forma metafórica, como algo que fosse, que trouxesse algo desprezível sobre a face dos sacerdotes. Mas não sabemos se esse foi o fato que trouxe essa confirmação do laço que eles receberiam da parte do Senhor. Contudo, diante de todo esse cenário, nós temos que ver que os sacerdotes estavam tão envolvidos com o pecado deles, que eles não sabiam distinguir entre aquilo que era puro e aquilo que era imundo. Quando um animal estava sendo preparado para o sacrifício, aquele animal ele era degolado, parte do seu sangue era tomado para respingar sobre os chifres do altar ou sobre a base do altar. O animal ele era esfolado, o couro era tirado do animal e o couro passava para os sacerdotes, ou então, dependendo se fosse um sacrifício por conta do pecado, um holocausto, o couro também era queimado. As vísceras eram tiradas e as vísceras eram carregadas junto com os excrementos para fora da cidade para serem queimadas por um sacerdote, trazendo uma ideia de impureza sendo removida da cidade. E este ato era um ato tão cerimonial que o sacerdote deveria pegar essas entranhas, queimá-las, e depois de queimá-las ele deveria voltar para a cidade, tirar a sua roupa, lavar-se por inteiro e depois vestir uma nova roupa, e aí então ele seria considerado como alguém puro para continuar prestando o ofício sacerdotal diante de Deus. E o que acontece aqui é que os mesmos sacerdotes que estavam olhando os pães da proposição que estavam na mesa do Senhor como desprezíveis, eram os mesmos que não tinham vergonha nenhuma de sacrificar algo abominável no altar do Senhor. E nós vemos aqui uma clara característica de alguém que começa a desprezar ao Senhor, de alguém que começa a desprezar a voz do Senhor. Ele não consegue mais distinguir entre o santo e o profano, porque tudo para ele passam a ser a mesma coisa. E por causa dessa distinção mal feita que esses sacerdotes estavam fazendo, Deus resolveu também desprezá-los. Vocês desprezam o meu pão, vocês desprezam a minha bênção, vocês desprezam a minha palavra, vocês aceitam maquinar conluios entre essas pessoas enganadoras que querem apresentar o pior da fazenda delas, o pior do gado delas, e vocês acham que não existe diferença entre vocês desprezarem o que é santo e aceitar o que é profano. Então, da mesma forma, vocês serão também desprezados. É essa a questão que Deus traz aqui no verso 3, de retirá-los, de levá-los para fora, assim como os excrementos de um animal são levados para fora, vocês também serão tratados como tal, como sinais da impureza, para serem removidos diante da minha presença. Contudo, nós temos que ver também um aspecto positivo desta passagem. Se uma pessoa descrente, ela trata o profano e o santo como a mesma coisa, qual seria a visão do crente diante daquilo que Deus revela na sua palavra?
Qual seria a distinção que o crente faria, se ele faria de fato uma diferença entre aquilo que é nobre e aquilo que é desprezível? E nós temos uma palavra do apóstolo Paulo falando a respeito da sua antiga vida como um religioso, como alguém que seguia a lei do Senhor, um homem que, comparado com esses sacerdotes, seria um exemplo de integridade, de um homem que verdadeiramente guardava a lei. Claro, Paulo pecador, mas ele guardava a lei pelo testemunho que os fariseus tinham a respeito dele. Mas veja que Paulo, depois que ele teve um encontro com Cristo, ele começa a olhar para toda aquela sua proteção, aquela sua reverência, a sua antiga religião, como algo desprezível. Vejam que em Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8, Paulo diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade, da grandeza, do brilho, da glória, do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. E a palavra refúgio aqui, se você tiver uma Bíblia da tradução Revista e Corrigida, ela traduz literalmente como esterco. Refúgio é excremento. Ele pega tudo que ele era antes, apóstolo Paulo, o religioso, apóstolo Paulo, o que garantia a sua integridade pela força do seu braço, apóstolo Paulo, aquele que guardava a lei. Ele toma tudo isso, depois que ele viu para a sublimidade da glória de Cristo, e considera todo o seu passado como simplesmente esterco. E ele diz: considero tudo como refúgio, como excremento, para ganhar a Cristo. Todos nós aqui somos sacerdotes. Todos nós temos um sacrifício para prestar, não um sacrifício que vai nos trazer salvação, mas um sacrifício de adoração, de colocar a nossa vida diante de Deus, de consagrar, porque esse era o aspecto do altar. O altar, ele queimava dia e noite. O altar trazia uma visão não somente da ira de Deus, mas da santidade de Deus consumindo tudo em todos. E o altar é exatamente isso, tudo que era colocado no altar era consagrado, pertencia ao Senhor. O sacrifício ficava ali, o sacrifício da tarde ficava toda a noite queimando. No outro dia o sacerdote ia lá, tirava as cinzas, colocava mais lenha, aproveitava o braseiro aceso, aquele braseiro reacendia de novo a nova lenha colocada ali no altar, e um novo animal era colocado sobre a grelha de bronze, amarrado, e aquele animal passava uma manhã inteira queimando, até virar cinzas, esvaziar e colocar em um outro animal queimando. E quando vinha um membro lá com algum tipo de pecado que queria tratar diante do Senhor, jogava aquele sacrifício para o lado, sacrificava aquele animal, pegava a sua gordura e colocava em cima do altar, e ele seguia queimando, todos os dias, sacrifício após sacrifício, 365 dias no ano, cada dia um sacrifício, faça as contas. Alguns aqui se tornariam o rei do gado, de tantos animais que eram sacrificados, mas nada, nem todos os animais de toda a terra, de todas as gerações, não seriam capazes de apagar a santidade daquele que estava sendo representado no altar. Nós somos sacerdotes do Senhor, e nós precisamos trazer uma consideração muito importante diante de Deus. Qual tem sido a disposição do nosso coração perante o Senhor? Nós temos proposto ao nosso coração de que Deus merece o nosso melhor? Nós consideramos este momento como um momento ímpar na nossa história, na nossa semana, como um momento importantíssimo para adorarmos a Deus e entregarmos o melhor do nosso sacrifício? Nós consideramos a nossa semana como também uma semana digna de receber os nossos sacrifícios da manhã e da noite, porque o Senhor exige de nós a nossa santificação e que apresentemos a nossa vida como sacrifício santo e agradável a Deus? Nós temos sido bons sacerdotes? Ou nós temos sido aqueles sacerdotes, conforme diz ali no capítulo 1, versículo 12, que ficavam falando de forma enfadonha: que canseira, mais um sacrifício.
que canseira, mais um dia, eu nem tenho tempo para orar mais, e eu vou apresentar essas horas, esse meu sacrifício retalhado diante do Senhor, porque Ele conhece o meu coração, Ele sabe que o meu coração é mau, e eu só quero apresentar restos diante dEle, é isso que o teu coração está dizendo. Não venha mais com essa desculpa, Deus conhece o meu coração. O coração, ele vai expressar de forma integral as suas atitudes. Como tem sido a tua disposição diante desse Deus que requer um sacrifício perfeito? Então eu peço que você proponha hoje, pela autoridade das Escrituras, que você proponha hoje no teu coração. Que a partir de hoje você vai colocar no teu coração todos os sentimentos necessários para expressar a tua adoração de forma equivalente à glória daquele que a merece. Que você vai colocar no teu coração algo que dignifique ao Senhor. Que você vai trabalhar durante o teu dia e quando você chegar na sua casa, você vai ver que há ainda sentimentos que expressam o teu valor pelo teu Deus. Que você vai fazer com que o teu dia seja um dia tão carregado da palavra de Deus, que na noite você terá motivos para adorar e glorificar ao Senhor. Que você estará predisposto para adorar ao Senhor sem mais depender da tua disposição, ou sem mais depender da tua preguiça, ou sem mais depender da tua avaliação do teu dia, como se foi um dia bom ou se foi um dia ruim. Você colocará no teu coração que sempre prestará um culto aceitável diante do Senhor. Avalie a tua vida espiritual nessa noite. A segunda verdade, para que honremos o nome do Senhor da forma que Ele merece, encontra-se nos versos 6 até o verso 9. E nós devemos entender que Deus atenta para a nossa fidelidade com respeito à sua instrução. Vejam o versículo 6. Versículo 5. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. O que o profeta está falando aqui, ele está buscando uma informação que foi escrita 1000 anos atrás, pelo profeta Moisés. Encontra-se lá no livro de Números, no capítulo 25, a partir do versículo 7, aconteceu algo que vocês já conhecem a respeito de um profeta chamado Balaão. Balaão foi contratado por um rei para que ele subisse numa colina e amaldiçoasse a nação de Israel que estava lá no deserto. Eles estavam apavorados, esse povo aqui vai querer lutar contra nós e Deus tem abençoado eles. Eles vão nos derrotar, fácil, fácil. Então Balaão, nós vamos te pagar e você vai amaldiçoar esse povo. E Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo. Várias e várias vezes, vocês conhecem a história, que a jumenta falou e ele viu que o anjo do Senhor estava prestes a destruí-lo se ele tentasse amaldiçoar aquele povo que estava no deserto. Balaão não conseguiu amaldiçoar, mas Balaão teve uma ideia muito interessante. Ele disse para o rei dos Midianitas: olha, eu não consigo amaldiçoar, mas vocês podem fazer algo bem interessante. Vocês podem enganar esse povo, dizendo que vocês são um povo de paz e amor, e começar a introduzir coisas que são contrárias à lei do Senhor. Faça o seguinte: levem as suas filhas, levem os seus filhos, façam as pazes com esse povo e comecem a promover casamentos entre eles, para que eles comecem a misturar com o povo de vocês, e assim a lei do Senhor vai ser quebrada, e aí o próprio Deus vai destruir esse povo e vai acabar com todos no deserto. Que bela ideia Balaão teve. Essa ideia foi tão incrível, que quando essa mistura começou a se instalar no arraial dos israelitas, Deus soltou uma praga tão grande que 24.000 pessoas morreram. E aí Moisés disse: olha, despeça essas mulheres estranhas, essas mulheres que adoram outros deuses, despeçam elas. E apareceu um israelita, muito triste, com a sua esposa midianita, chegando diante de Moisés e da congregação, chorando: por favor, não despeça, ela é tão querida, ela é tão linda. E aconteceu que um homem chamado Finéias, que era neto do sacerdote Arão, ele pegou uma lança e foi atrás desse casal.
E quando esse casal entrou numa tenda, Finéias uniu o amor por meio de uma lança, atravessando a lança no ventre de ambos, e ambos morreram. Seria uma triste história de Romeu e Julieta, só que versão Finéias. E Deus ficou bravo? Não. Deus disse que faria uma aliança de paz com Finéias, porque ele aplacou a ira do Senhor. E vocês podem estar pensando, puxa, que Deus é esse que se alegra com a morte de pessoas? É o Deus que tem preocupação com o seu povo. É o Deus que não quer perdê-lo para deuses falsos. É o Deus que não quer perder almas para o inferno. É o Deus que não quer punir os seus filhos com a gravidade do pecado e feri-los com a sua ira santa. É o Deus que quer ter relacionamento e que faz de tudo para que eu e você não sejamos perdidos. Até mesmo permitir que um homem atravesse um casal com uma lança. Isso traz alguns ensinos para a gente. Que o pecado, ele tem que ser tratado de uma forma totalmente radical. Mesmo que isso venha a dor para a gente. Agora veja o versículo 6. Malaquias está trazendo este relato, relembrando, olha, lembre-se lá de Números, capítulo 25. E ele diz mais a respeito desse enlace. Versículo 6, a verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Está mostrando aqui um outro aspecto do trabalho dos sacerdotes. Os sacerdotes não tinham somente o trabalho de sacrificar, de prestar culto por meio de sacrifícios. O principal trabalho dos sacerdotes era ensino, instrução. Os sacerdotes, eles eram conselheiros. A pessoa estava em pecado, eles chegavam e aconselhavam aquela pessoa a arrepender-se e a voltarem para o Senhor. Eram pessoas que tinham por obrigação o conhecimento da palavra do Senhor. Versículo 7, porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento e da sua boca devem os homens procurar instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. E aqui nós podemos trazer uma aplicação também para os pastores, para os presbíteros. Quando nós vemos lá nos primeiros capítulos de Apocalipse, Jesus revelando-se para o apóstolo João, com seus cabelos brancos, com seus olhos como tochas de fogo, da sua boca saiu uma espada, e ele andava por entre os 7 candelabros, e nas suas mãos ele tinha 7 estrelas, que eram os 7 anjos da igreja, os 7 anjos do Senhor, os 7 mensageiros. E aqui nós podemos ver que de fato o Senhor tem levantado os seus mensageiros para cuidar da sua igreja, e é dever da igreja prezar e orar pela vida dos seus mensageiros. É dever da igreja reconhecê-los como instrumentos do Senhor, como instrumentos de instrução, como instrumentos de aconselhamento, como instrumentos de ensino. É dever da igreja reconhecê-los, cuidar, preservar, orar pela vida deles, para que eles não gemam enquanto pastoreio as vossas almas. A instrução estava no lábio dos sacerdotes. Só que também eu quero trazer algo para nós. Se todos nós somos sacerdotes, nós precisamos compartilhar do ensino desse texto. E o Novo Testamento, como ele amplia esse sacerdócio a todos os crentes, até existe a doutrina, o sacerdócio universal dos crentes, nós temos que ver que essa responsabilidade com o ensino e a instrução não é só coisa de pastor, não. Muito pelo contrário, é dever da igreja. Em Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte, de forma imperativa: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E é muito interessante a palavra que ele utiliza aqui, de forma imperativa, a palavra habite, porque ela também é uma palavra usada de forma metafórica.
para dizer que a palavra, ela está usando você como um templo da palavra, e ela está provocando mudanças em você, ao ponto de fazê-lo ser um instrumento abençoador, para aconselhar, para ensinar, para instruir. Então essa questão que Paulo está dizendo para a igreja dos Colossenses é: vocês têm um dever de serem habitados ricamente, de forma abundante, pela palavra de Deus. Certo. Se é um dever, o que acontece então se eu não manter esse dever? O que acontece se eu não buscar ter uma vida cheia da palavra? Acontece aquilo que aconteceu com os sacerdotes do passado. Você não vai mais distinguir entre o santo e o profano. O apóstolo Paulo, instruindo o seu jovem pastor Timóteo, ele chegou a dizer até mesmo que um crente sem o conhecimento da palavra, ele passa a dar ouvidos às fábulas, aos contos da carrochinha. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículos 1 a 14, Paulo exorta Timóteo: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não seja, repreende, corrige, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Vejam que a responsabilidade não está somente no pregador e no pastor. Paulo exorta Timóteo dizendo que nos últimos dias, os crentes levantariam falsos mestres. Por quê? Porque eu quero que eles preguem aquilo que eu quero ouvir, aquilo que afaga o meu coração. Eu quero que eles digam para mim que eu sou uma joia rara para Jesus. Eu quero que eles digam para mim que eu sou um poema de amor de Deus. Eu quero que eles digam para mim que eu sou um queridinho. Eu quero que eles digam para mim que nesta vida eu só vou prosperar. Eu quero que eles digam para mim que eu vou ser uma bênção, que fui chamado para ser cabeça e não cauda. Quanto disso vocês já ouviram? Pessoas que querem escutar somente aquilo que traga afago ao coração delas. Eu digo para vocês, se esse tipo de pregação tem se tornado algo abundante nos nossos dias, é porque tem demanda. Tem muita demanda. Então, quando nós passarmos ali o controle remoto naqueles canais e ouvir aquelas baboseiras todas que são ensinadas, chore, clame pela misericórdia do Senhor, porque eles só estão lá porque há demanda. E quando você vier para um culto em que a palavra está sendo pregada de forma fidedigna, em que você compara com o texto, escuta o pregador e vê que de fato está coincidindo com o ensino das Escrituras, adore a Deus, glorifique a Deus e ore pelo teu pastor para que ele continue fiel e para que ele não ceda à tentação de querer negociar com a palavra e falar alguma coisa que venha encantar os teus ouvidos, afagar o teu coração e dizer que você é o chuchuzinho de Jesus Cristo. Ore pelo teu pastor. Todo esse problema que está acontecendo com os sacerdotes nasceu ali no versículo 8. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a instrução começa a falhar, o coração começa a dar frutos a um monte de abobrinhas, e honrar o nome do Senhor passa a ser a última coisa da lista de prioridades. Então, amados, a exortação que Paulo nos traz: seja cheio
da palavra. Gaste a tua semana e o melhor do teu tempo na palavra. Ao amanhecer, ao abrir os olhos, não entre nas redes sociais que o celular tentará inculcar na tua mente. Abra o aplicativo da Bíblia, pega as Escrituras, coloque uma Bíblia no banheiro, coloque uma Bíblia na sala, coloque uma Bíblia do lado da tua cama, no criado mudo, mas tenha acesso à palavra, seja encharcado pela palavra, porque você tendo instrução e sendo habitado ricamente pela palavra, o teu coração estará convicto no teu propósito de vida, que é glorificar a Deus. Quer sacrificar sacrifícios de louvor a Deus, quer glorificá-lo por meio da tua vida, quer exaltá-lo por meio da tua existência, a tua existência terá sentido, e você conseguirá fazer distinção entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Ore pelo teu pastor, ore pelo teu conselho, e ore também por esse seminarista. Nós vamos louvar ao Senhor em resposta ao que nós ouvimos, cantando o hino 176. O hino 176, Fidelidade do Cristão. Ao som dos instrumentos, coloque-se de pé e louve o Senhor.